Oi, gente, eu sou a Natália Donato, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje começando mais um vlogzinho aqui pra vocês, que eu nem sei mais se eu sei gravar vlogs, porque a última vez que eu apareci foi em abril, e agora a gente já tá quase em julho, então eu não sei se eu ainda sei gravar vlogs. Vamos descobrir nesse vídeo. Hoje é terça-feira e são 11 horas da manhã. Era pra eu ter aparecido aqui mais cedo, começar a gravar esse vídeo, mas não consegui. Na verdade, era pra eu ter começado a gravar esse vídeo ontem. A minha intenção era ter começado esse vlog ontem, mas ontem foi segunda-feira, Vitor acabou ficando de folga, então eu acabei dormindo até um pouco mais tarde, aí eu precisava fazer algumas coisas aqui, e acabou que eu vim pro computador um pouco mais tarde. Então, o que que eu pensei? Vou adiantar o que eu preciso pra hoje e amanhã eu consigo aparecer mais cedo. Coitada de mim, né? Porque eu apareci 1 hora mais tarde hoje do que eu tinha aparecido ontem. Então, né? Mas enfim, eu precisava limpar o quarto porque ele estava um Deus nos acuda. Então foi por um bom motivo. Na verdade, assim, tá tudo muito bagunçado aqui em casa, porque final de semana a gente não fez quase nada, a gente cuidou mais do quintal aqui e demos prioridade para outras coisas. E eu já Desde abril, eu tenho adotado a prática de cuidar de um cômodo por dia durante a semana, né? Então, ontem foi segunda, eu limpei o banheiro, hoje eu cuidei do quarto, amanhã eu vou pra sala, enfim, tô vindo, né, de trás pra frente da casa pra poder fazer as limpezas, arrumações, enfim. E embora eu não goste tanto disso, porque aí eu sinto que todo dia eu tô limpando a casa, assim, de certa forma, mesmo quando eu só organizava, já era meio que todo dia limpar a casa, né? E eu gostava muito mais de pegar um dia na semana e limpar a casa, lavar roupa, limpar quintal, enfim. Mas eu me cansava muito, eu ficava com muita dor, e aí, não sei, parece que de uma certa forma não rendia, sabe? E aí a casa parece que nunca tava limpa, porque eu pegava um dia só, mas aí no dia seguinte parece que tava tudo sujo de novo e bagunçado de novo. Então eu comecei a adotar essa prática de limpar um cômodo por dia durante a semana e acaba sendo muito mais prático pra mim, porque em questão de 1 hora, 1 horinha e meia, dependendo de como está o cômodo e da minha disposição, eu limpo tudo, organizo tudo rapidinho e não só o cômodo, mas aí o resto da casa também, que já, né, já vai estar ali meio caminho andado, então é muito mais rápido, e isso acaba me ajudando muito na minha rotina, na minha produtividade de um modo geral, e no fato de eu não ficar morrendo de dor na minha coluna, então isso já é ótimo. Aqui o sol tá indo e vindo, então é bem provável que dê diferença aqui no vídeo. E agora eu estou no meu habitat, que é o escritório, onde vocês já estão acostumados. E eu estou aqui porque eu preciso fazer várias coisas hoje. Eu queria adiantar algumas coisas hoje, porque eu não consegui fazer muitas coisas ontem. Na verdade, eu até fiz várias coisas ontem, mas eu fiz bem empurrada, porque o dia tava chuvoso. Eu não sou uma pessoa que funciona muito bem em dias assim. Eu ainda estou me recuperando de um resfriado incrível, como eu fiquei doente várias vezes esse ano. E tô de TPM também, então eu tô assim, a minha produtividade não tá das melhores, a minha concentração não tá das melhores, então tudo que eu tô fazendo mais ou menos. Tanto que eu nem sabia se eu ia começar a gravar esse vlog hoje pra vocês. Mas estamos aqui e estamos aqui no escritório porque, como eu falei, tenho coisas a fazer. E aí vocês vão me acompanhar nos próximos 2 ou 3 dias, eu ainda não sei exatamente, mas aquilo tudo que vocês já estão acostumados, um pouquinho de rotina, um pouquinho de livros, que eu também vou falar sobre a minha última leitura, na leitura que eu estou fazendo, aliás, mas essa introdução já está grande demais. Então, se você gosta dos vídeos do canal ou de vlogs, não esquece de se inscrever, deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho para receber todas as notificações e me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu estou sempre por lá. Ai, gente.
eu tinha gravado um take enorme, um take não, uma atualização enorme pra vocês. A sorte é que poucos minutos depois eu vi que o microfone não estava ligado. Que raiva. Eu vim aqui depois que eu almocei, mostrei meu chocolate quente que eu tava tomando, atualizei vocês, e aí eu fui responder as perguntas pro Instagram, e porque toda semana eu abro caixinha de pergunta lá, fui responder. E aí eu sempre confiro o story antes de subir. Por sorte, eu conferi, vi que tava sem som, achei estranho. Aí eu vi que o microfone tava desligado. Aí eu fui conferir o take, não, a atualização que eu tinha gravado e tava desligado. Bom, enfim, vou atualizar vocês novamente, então, porque eu acho que ia ser mais fácil do que simplesmente pegar depois o vídeo, cortar o que eu gravei e dublar por cima. Então, vamos de atualização. Eu gravei o takezinho que eu tava no computador, aí logo em seguida eu fui almoçar, lavei a louça e voltei pra cá. Mas também foi rápido, só almoçar, lavar a louça, já voltei pra cá porque eu tenho bastante coisa pra fazer. Porém, vou conseguir fazer tudo? Não sei. Estou com bastante dor na minha lombar e bastante dor nas minhas pernas, o que nesse período do mês, infelizmente, é comum pra mim. Eu tenho muitas dores de cabeça também, então tem dias que não são assim tão produtivos. Me frustra um pouco porque eu vim de últimos dias muito produtivos. Só na semana passada que não foi tanto, porque eu estava resfriada, então a quantidade de vezes que eu tô ficando doente esse ano é absurda. Acho que eu até comentei na atualização passada. Então já deu uma caída na minha produtividade. Aí ontem, como eu falei, né, acordei mais tarde e tal. Hoje vim pra cá mais tarde. Então tudo isso acaba contribuindo. E eu tô com bastante dor. Então, assim, ficar aqui no computador não é tão confortável. Mas vou fazer o máximo que eu posso. Aproveitar que eu tenho essa flexibilidade de se não estou bem agora, posso ou fazer depois, ou enfim, né? Vantagens de se trabalhar com a internet. Mas o que eu ia atualizar, o que eu de fato vim falar nessa atualização, né? Além desse contexto, é que antes de eu sair pro almoço, eu tava fazendo um post que eu subi no meu Instagram. E aí, quem me acompanha aqui, me acompanha no Instagram, vai ver que os vídeos estão saindo aqui um pouquinho atrasados, tá? A real é que eu tô gravando esse vídeo com 2 semanas de antecedência, então essa é a semana do Dia dos Namorados e vocês estarão vendo esse vídeo na última semana de junho, nos últimos dias de junho, aliás, porque eu estou tentando minimizar o máximo possível que eu puder pra não deixar vocês sem vídeos aqui no canal e sem conteúdos de um modo geral. Então eu estou conseguindo adiantar alguns conteúdos pra não correr o risco de acontecer imprevistos e eu não conseguir gravar e, enfim, vocês ficarem sem conteúdos. Então é por isso que há essa diferença. Todos os vídeos que eu estou subindo ultimamente estão sendo gravados com 2 semanas de antecedência, tá? Mas enfim, o que é esse post? Vamos lá. Quem me acompanha há mais tempo, ou quem é muito próximo de mim, né, do meu círculo pessoal, sabe que eu sempre me interessei em estudar escrita criativa, gramática, preparação de texto, enfim, tudo que envolve ali mesmo a questão da produção do livro, a escrita criativa de um modo geral e tal. Então eu sempre estudei, eu só nunca acabei falando mesmo. Eu postava vez ou outra no Instagram e ficava por isso mesmo. Então eu já estudei, eu já fiz cursos, enfim. E recentemente eu fiz um outro curso que eu estava querendo fazer desde o ano passado e estava enrolando. E eu fiz esse ano, finalizei agora na semana passada, que é um curso de leitura crítica. E o leitor crítico é o profissional que analisa o livro. Então, você que é escritor independente, ou você que é uma editora grande ou pequena, enfim, que quer contratar, né, esse tipo de serviço, sabe como é que funciona. Mas para quem não sabe, é exatamente isso. Então, o escritor vai fazer a contratação desse profissional para poder analisar o livro dele. Então, se o livro, a história em si está coerente, se tem erro de continuidade, se tá coeso, se os personagens estão fazendo sentido, toda a estrutura narrativa. É uma área que eu sempre me interessei porque eu já adoro ficar dando pitaco nas coisas. Então, eu sempre gostei, e toda vez que eu leio algum livro, eu fico analisando certas coisas, então eu achei que isso seria ótimo pra mim, não só pra Natália como pessoa, mas pra Natália profissional, que quer escrever, que quer continuar trazendo conteúdos com análises mais profundas, e pra Natália que quer trabalhar com livro, né? Quer trabalhar com literatura, que quer trabalhar, enfim, com o que quer que seja que esteja envolvendo o livro. Então, eu fiz esse curso, estou com o meu certificado, estou formada como leitora crítica e vou começar, então, a falar mais sobre o assunto também, não só aqui, mas nas minhas redes sociais. Como eu falei, então, vou falar mais sobre o assunto, mas caso você que esteja me assistindo
escreve ou quer começar a escrever, tem dúvidas, quer saber melhor como é que funciona, pode me chamar, manda uma mensagem aqui, né, deixa um comentário aqui, manda pra mim no Instagram, que eu vou adorar te responder. E preparem-se, porque a gente vai ter mais conteúdos desse tipo por aqui também. E eu acho que era isso. Eu não lembro se eu cheguei a falar alguma outra coisa, mas eu acho que de um modo geral era isso. Agora eu vou ver o que eu consigo fazer aqui. Tomei um banho, porque eu estava com muita dor e com frio, então eu tomei um banho e lavei meu cabelo. Não vou secar, porque eu não gosto de secar cabelo. E porque meu cabelo seca super rápido, então nem compensa. E aí que agora então eu vou ficar aqui na sala, pelo menos por enquanto. Vou descansar um pouquinho a minha lombar, tá doendo bastante. E tô com o tablet aqui, então se eu for fazer alguma outra coisa, ainda eu uso o tablet. Sentei aqui para ler e foi quase 1 hora de leitura. Eu fiz 13% de leitura nessa 1 hora aí, um pouquinho menos de 1 hora. E eu estou lendo Caoticamente Clara, da Fernanda Campos, que é uma autora nacional, uma autora que eu gosto bastante. E ele é o livro finalista do Prêmio de Literatura Jovem da Amazon. Até eu postar esse vídeo aqui, o resultado do concurso já vai ter saído. E aí eu sinalizo aqui pra vocês se o livro ganhou ou não. Eu confesso que eu tô torcendo muito pra ganhar, porque a Fernanda é uma autora que eu acompanho já há alguns anos e eu gosto muito, muito, muito do trabalho dela. E em Caoticamente Clara, a gente vai conhecer a Clara, que é uma menina de 20 anos. Ela é neurodivergente, ela é leitora, ela é ilustradora e a gente vai então acompanhar, né, aliás, conhecer um pouquinho da história dela, e eu confesso que tá sendo muito bacana mergulhar na história dessa personagem, porque eu nunca li sobre um personagem neurodivergente, e então tá sendo a minha experiência, minha primeira experiência, meu primeiro contato, então tá sendo muito bacana, e conseguir conhecer um pouquinho dessa personagem, a forma de falar também muito literal, e a Clara vai se envolver numa polêmica, na verdade vão envolvê-la numa polêmica. Ela frequenta um sebo ali na cidade dela, e ela tem o lugar preferido dela em que ela senta para fazer as leituras, a cor de post-it favorito dela que ela usa para marcar essas leituras, e ela, em um dia que ela vai até o sebo, o lugar que ela usa está ocupado por outra pessoa, que é uma outra jovem que tá lá e tá fazendo uma live. Essa menina, ela é uma book influencer. Ela tem um canal no YouTube onde ela posta as resenhas dela e tal. E aí ela tá no meio de uma live, a Clara vai acabar interrompendo ela, falando que aquele é o lugar dela, elas vão se desentender, e aí mais pra frente essa influenciadora vai acabar expondo a Clara. Só que elas moram no mesmo prédio, então não vai demorar para elas terem uma nova interação. Depois também elas vão acabar participando de um projeto para um Natal solidário que está sendo feito pelo sebo que elas frequentam. Então, eu tô agora em 59% do livro. Eu já dei uma boa avançada e eu tô aqui nesse momento que, caso não tenha ficado claro ainda, a Clara e essa book influencer que é a Aline, né? O nome dela é Aline, mas todo mundo chama ela de Li. Caso não tenha ficado claro ainda, elas vão se envolver. Então, a gente tá nesse momento aqui em que a Clara tá percebendo que ela tem um interesse diferente pela Li. A Li tá meio que demonstrando que tem alguma coisa também, mas como a gente só tem o ponto de vista da Clara, né, mesmo sendo um narrador onipresente e sendo em terceira pessoa a narrativa, a gente tá vendo só o ponto de vista da Clara. Então, é muito engraçado as associações que ela faz também sobre o que ela tá sentindo e o que ela sente, ela associa com outras coisas que ela gosta. Então, tá sendo muito interessante ver. E eu tô bem curiosa para continuar a leitura. Eu comecei a ler esse livro já tem alguns dias e eu li bastante, mas aí eu dei uma parada. Eu não sei dizer, eu não tava muito na vibe de ler esses dias e eu nem sei o porquê, já que eu vim de dias que eu estava lendo muito, mas
acontece, não é mesmo? E aí hoje eu peguei pra ler, eu nem achei que eu fosse ler, porque eu estava com bastante dor, mas aí eu resolvi, tomei um remédio, deitei aqui um pouquinho na cama pra passar essa dor, e aí passou, enquanto eu fui fazendo a leitura, então foi bem bacana. Agora são, deixa eu ver que horas são, aqui no Kindle mesmo, 9h16, daqui a pouco tem jogo do Brasil, e aí eu já vou voltar lá pra sala pra assistir com o Victor. Não sei se eu vou aguentar assistir o jogo inteiro, porque eu tô com sono, mas vou ver o que eu consigo. E aí eu não sei se eu vou ler mais um pouquinho ou não, mas depois eu atualizo vocês mais sobre a minha leitura, tá? Eu parei no ponto exato em que a Clara vai participar de... Só queria conferir se era isso mesmo. A Clara vai participar de um evento, porque hoje ela trabalha no laboratório da universidade que ela frequenta. A Clara, ela estuda letras em inglês e ela faz traduções, então ela tá trabalhando com isso. É uma bolsa que ela ganhou, um estágio que ela tá fazendo, e aí tá tendo um evento aqui agora, e eu acho que vai dar alguma merda, porque ela não se sente muito confortável em ambientes muito cheios, né? Então eu acho que vai dar alguma merda aqui, mas vamos ver. Se ele levanta pra área, ele é tonto. Tem que ser direto. Vamos ver, será que vai sair? Será que vai sair gol? É, ele é bom. É, amor, não foi dessa vez, né? Gente, vocês ignoram toda aquela bagunça ali, tá? Que eu vou arrumar isso aí só amanhã. No dia seguinte. Boa tarde, gente. Dia novo por aqui, 2 horas da tarde, só agora aparecendo para dar oi. Por quê? Primeiro que eu sigo falhando miseravelmente em tentar acordar mais cedo. Gente, eu não funciono no frio, eu não gosto. Eu fico com preguiça, eu só quero dormir, eu só quero comer, não funciona direito no frio. Segundo, que eu demorei pra aparecer aqui, porque vocês viram que eu tava organizando a casa de manhã aqui, e eu mostrei bem pouco pra vocês, na verdade, porque eu fiz bem mais coisas. Eu comecei limpando a sala, o take que vocês viram que eu tava só organizando, porque já tava tudo limpo. Então eu limpei a sala, aí eu organizei toda a casa, e eu vim mexer com a roupa pra colocar pra lavar, que eu gravei também colocando algumas coisas na máquina, que eram as coisas do sofá que eu tinha tirado. E eu nem ia lavar roupa hoje, mas eu tava com uma pilha imensa. Eu ainda tô, na verdade, porque eu lavei poucas coisas, poucas peças, mas eu resolvi já lavar alguma coisinha hoje, porque com esse tempo, mesmo que eu tenha um bom espaço aqui para secar roupa e que seja bastante aberto, ainda assim, como anda muito nublado, então dificulta para secar, né? Aí eu acabei optando por lavar algumas peças hoje e vou deixar algumas para amanhã. Eu nem queria lavar nada amanhã, eu tava pensando em lavar ou hoje mesmo tudo ou na sexta, mas eu tô optando por não lavar roupas na sexta-feira, tô tentando lavar antes para que eu consiga organizar, deixar tudo em ordem aqui em casa o quanto antes e aproveitar mais a sexta e o restante do final de semana. Depois que eu coloquei as outras peças para lavar, eu fui, almocei, lavei a louça e vim aqui para o escritório para fazer as coisas que eu preciso fazer. Já era para eu estar aqui há bastante tempo fazendo coisa, mas não deu, enfim, acontece. Mas é que o meu dia amanhã vai ser mais curto, então eu queria adiantar mais coisas hoje, né? E vai ser mais curto por 2 motivos. Primeiro, que eu vou precisar lavar o restante das roupas. E segundo, que amanhã, que é dia dos namorados, eu e o Victor nós vamos sair. Eu vou mostrar aqui pra vocês, inclusive, porque eu nunca saio de casa. Os meus vlogs são sempre dentro de casa. A gente vai jantar num lugar legal, que a gente já foi outra vez, que a gente gostou bastante. E eu vou levar vocês também com a gente. E é isso.
2000 anos depois. Arrumada, né? Porque no último take que eu apareci aqui, eu tava toda de qualquer jeito. Estou pronta para sair. Não passei muita maquiagem, porque eu não sou de passar muita maquiagem mesmo. E estou esperando o Vitor, daqui a pouco ele tá aqui. E é isso. Ah, detalhe importante, ele ainda não sabe onde a gente vai. Estou fazendo surpresa, porque já tem um tempo que a gente tá combinando de fazer alguns dates surpresas. Então, um mês ele fica responsável por bolar alguma coisa pra gente, e no mês seguinte eu fico responsável. A gente começou a fazer isso no mês passado, na verdade, então é a segunda vez. E aí calhou de ser Dia dos Namorados e eu meio que planejar esse encontro. Então ele ainda não sabe, mas assim que ele chegar eu vou contar pra ele. E aí passei uma sombra combinando com a minha blusinha. Faz tempo que eu não uso essa blusinha aqui. É isso, tô com uma calça preta, tô de bota. E depois eu vou pegar o meu cardigan ou o meu casaco, eu ainda não sei. Mas estou no aguardo do Vitor chegar, pra que ele se arrume e a gente vá, porque a gente tem uma reserva lá no lugar e começa às 18h30. Então daqui a pouquinho ele tá chegando, aí ele toma um banho, se arruma e a gente vai. Eu acho, vocês estão tortos aqui e o Vitor acabou de chegar. Que linda! Ai, até iluminação. Eu tô gravando. Ah, tá. Foi. Meu date. Olha, minha bebidinha. Bebidinha do mozão. Oi. Esse é o meu. E aquele ali é o do Vitor. Nossa, bem claro. É do Vitor. Nossa. É uma pizza enorme. É que eu achei que era menor. Tá bem bonito aqui, hein? Olha que pouca vergonha mesmo. O nome do doce é pouca vergonha. Mais uma bebidinha. Sextou, gente. Olha este cabelo. Nossa, meu cabelo tá muito bonito hoje. É sempre assim, ele fica bonito sempre no dia seguinte à lavagem. No dia ele fica, sei lá, mais ou menos. Mas enfim, eu estou aqui agora porque eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o restaurante que a gente estava ontem, o Cafela. Ontem, quando a gente chegou, a gente correu se esquentar, porque assim, a gente tava muito frio. Mas não era pouco, não. Era muito frio. E lá o lugar é aberto, né? Então, assim, claro, tem. Esqueci o nome dos negócios lá que rebate o vento e tal, mas é aberto, né? Um ambiente aberto. E tava ventando muito. O Café lá é um restaurante que eu já fui com o Vitor e a gente gosta muito do lugar, da comida, do atendimento, enfim, de tudo. E por que eu queria falar deles com vocês? Porque o Café lá, ele não é só um restaurante bacana, com um atendimento diferenciado, com comidas gostosas. O Café lá faz parte de um projeto, de uma ONG, que é a ONG Crescimento Limpo. E essa ONG oferece oportunidades, né, segundas chances para pessoas que utilizaram drogas e estão saindo dessa vida. Então, eles são um projeto social muito bacana. E lá no Café lá também, né? Então, além deles empregarem as pessoas, de ter um espaço para essas pessoas viverem, eles fazem todo o acolhimento, proporcionam realmente uma segunda chance de vida para essas pessoas. Eles também servem café da manhã aos domingos para as pessoas que estão em situação de rua, em situação de risco, né? Vulnerabilidade e tal. Então, eles são um projeto muito, muito, muito bacana. E aí eu queria falar então para vocês, né? Quem for aqui de Itu ou da região que não conhece ainda o Cafela, porque ele é um restaurante bem conhecido, né? Essa ONG já tá aí há bastante tempo, o Cafela já está aqui há bastante tempo. Quem não conhece, gente, vão conhecer, porque além do espaço, e a Laika batendo no tripé, como sempre. Porque além do espaço, do atendimento maravilhoso, das comidas, eles são um projeto social incrível. Então fica aqui a minha dica pra vocês conhecerem o Cafela. E aí, como eu falei, então tava super, super frio lá. E aí que eu acabei filmando bem pouquinho pra vocês, né? Só o que a gente pediu, o que a gente consumiu e tal. Porque eu tenho ainda um pouco de vergonha de filmar fora de casa. É algo que eu estou trabalhando, porque eu quero sair mais e mostrar coisas diferentes pra vocês. Tava realmente tudo uma delícia. Os drinks que eles serviram são drinks sem álcool, né?
as comidas. Eu pedi um lanche pra mim e o Vitor pediu uma pizza, que foi aquela na travessa. Tava surreal de gostosa. Ele comeu praticamente inteira a pizza, aí eu comi um pedaço, ele comeu um pedaço do meu lanche comigo, né, uma metade, porque era muita comida, o lanche é super grande também. Eu não sou uma pessoa de comer tanto assim, então eu me satisfaço muito rápido, mas a pizza tinha brócolis, tinha bacon, e gente, eu nem como brócolis, e eu comi assim, e tava uma delícia, de verdade. A comida tava fantástica, mas realmente lá tava muito frio, gente. Nossa, como tava frio. Aí a gente chegou ontem. A gente não chegou muito tarde, não. Era 9h15, mais ou menos. Porque a gente saiu cedo daqui, né? E a gente chegou e a gente só queria se aquecer. Porque assim, do meu joelho pra baixo eu não tava sentindo mais nada. Eu tava com muito frio, o Vitor também. Então a gente só chegou e quis se aquecer o mais rápido possível. E logo depois também a gente foi deitar, porque ele tava cansado, eu também tava. Então aí eu acabei não aparecendo. 9h49 da manhã, eu tô aqui no escritório, mas eu nem tô aqui pra ficar no computador nem nada. Eu só vim atualizar vocês porque eu tô com a máquina ligada lá fora e tá fazendo barulho. Eu preciso terminar este vlog, não é mesmo? Mas eu quero terminar o vlog depois que eu terminar de ler Caoticamente Clara. E não falta muito pra eu terminar. Então, o que que eu pensei? Exatamente. Vou terminar hoje. E hoje vai ser revelado aí quem vai ganhar o prêmio de literatura jovem do Kindle, que o livro está concorrendo, então eu ainda quero vir aqui para contar para vocês. Até lá, até eu postar esse vídeo, né? Já vai ter todo mundo ficado sabendo. Mas ainda assim, eu quero saber do resultado e trazer aqui no vídeo para vocês. E falta 1h30, mais ou menos, para terminar a leitura do livro. Então, eu acho que eu vou fazer isso agora de manhã. E aí depois eu vou terminar o que eu tenho para fazer aqui. Porque aí pelo menos eu finalizo e finalizo também o vlog, né? E aí eu lembro que a última atualização que eu fiz foi falando que a Clara estava em um evento do laboratório da faculdade lá e tal, e que eu achava que ia dar alguma merda. E de fato aconteceu sim algo que tirou a nossa protagonista ali do eixo, mas eu confesso que eu achei que fosse acontecer algo bem mais impactante, o que não aconteceu e foi bom. Eu tava, sei lá, pensando em algo muito ruim que fosse acontecer com ela, mas não foi o caso. Porém, logo em seguida, a gente teve uma cena que aí sim eu fiquei bem assim, tipo, descrente mesmo, porque eu não imaginei que ela fosse fazer isso. Mas aí a gente tem uma cena que é outro dia e tal, isso acontece, que é a Clara beijando a Aline. Assim, acontece lá toda uma situação, e aí a Clara toma essa atitude, e eu fiquei tipo, meu Deus, eu não imaginei que ela fosse fazer isso. E só que agora elas não estão se falando, né? Depois do acontecido, a Aline simplesmente não está mais perto da Clara. E aí elas não estão se falando. E agora eu quero saber o que vai acontecer. Porque eu quero entender por que que a Aline, né, ficou desse jeito. Porque dá pra perceber que ela tem algum tipo de sentimento pela Clara. E antes disso tudo acontecer, dá pra dizer que elas tiveram um momento, porque elas estavam conversando sobre várias coisas importantes. Então elas acabaram se abrindo um pouquinho. Deu pra uma conhecer melhor a outra. E agora eu quero continuar entendendo, né, o que que tá acontecendo com essas duas. Então eu vou ler, só que eu vou ler lá fora, porque lá tá mais gostosinho. Aqui no escritório tá gelado ainda, porque o sol tá distante, não começou a bater aqui perto ainda. E aí eu vou finalizar então a leitura, vou ver se eu consigo finalizar agora no período da manhã. Bom, Caoticamente Clara não ganhou o prêmio de literatura jovem da Amazon e eu fiquei um pouquinho triste por conta disso, mas ao mesmo tempo, levando em consideração tudo que esse livro já conquistou, que a Fernanda já conquistou com ele,
Eu acho que ficou aí uma experiência muito válida também pra ela. E caso ela esteja vendo esse vídeo, porque uma vez ela comentou comigo que ela vê os vídeos do canal e eu fiquei toda bobinha, falei pra ela, mas falo aqui novamente que é parabéns, Fernanda, pelas conquistas. E agora vamos falar então de Caoticamente Clara. Eu terminei a leitura na sexta de manhã e hoje é segunda. Eu gosto de dar alguns dias depois que eu termino a leitura pra poder absorver tudo aquilo melhor e compartilhar com vocês. Caoticamente Clara conta a história da Clara, que é uma jovem de 20 anos, que ela é neurodivergente, ela é leitora, ela faz tirinhas, então ela é artista gráfica, e ela também cursa letras em inglês na faculdade, então ela gosta bastante de trabalhar com traduções. E isso é importante porque, por conta disso, durante a jornada dela aqui no livro, ela vai conseguir uma bolsa na faculdade para participar de um estágio do laboratório de traduções, então ela vai começar a trabalhar com isso. A Clara tem uma melhor amiga, que é a Maia, e elas se conheceram quando as duas receberam o diagnóstico delas, né? Então a Maia também é neurodivergente. Só que a Maia e a Clara, elas são muito opostas. Então, enquanto a Clara é muito mais introvertida, ela precisa que a sua rotina seja muito bem regrada, ela tem que ter ali várias coisinhas que precisam seguir uma ordem específica, senão acaba que desregula bastante para ela e aí é muito mais difícil voltar depois para essa rotina. A Maia já é uma pessoa completamente extrovertida, gosta de conversar, não liga por estar em locais muito movimentados, ao contrário da Clara. Em determinado momento da história, a Clara diz que ela é autista do jeito dela. E isso é muito interessante porque existem muitas pessoas que recebem o diagnóstico, mas cada pessoa é uma pessoa. E aqui o livro fala muito sobre isso, sobre o autismo, o diagnóstico, não definir quem você é, porque cada pessoa é uma pessoa. Eu convivo com pessoas neurodivergentes e realmente cada pessoa é muito diferente uma da outra. E aqui no livro a gente lida muito com isso. Então a gente tem essas duas personagens. A Maia tem um grande destaque aqui também e eu gosto muito da relação dessas duas personagens. E aí, em determinado momento, a Clara, ela vai ao sebo que ela costuma frequentar, que é o Entre Estantes. Toda semana ela vai lá para pegar um livro. Só que quando ela chega lá, o livro que ela queria já foi solicitado por outra pessoa, os post-its que ela usa para marcar, que são da cor verde-limão, estão já em falta, foram para outra pessoa, algo do tipo, então está em falta no momento. Após tudo isso, quando ela vai para o segundo andar do sebo e é o lugar em que ela gosta de ficar sentada ali, já está ocupado por outra pessoa, aquilo acaba mexendo muito com ela. Quando ela chega, então, para falar com essa pessoa, para falar para essa pessoa, olha, esse lugar é meu, essa pessoa está ali fazendo uma live para suas redes sociais, porque ela é uma book influencer, ou seja, ela tem um perfil literário, é um canal no YouTube que ela fala sobre e ela é bem famosa. E é aí que a gente vai ter, então, esse primeiro encontro da Clara e da Aline, ou Li, como todo mundo chama. E esse primeiro encontro não é legal, isso vai gerar muito burburinho. A Li, em determinado momento, vai acabar expondo a Clara, o que não é legal, mas, enfim, ela também tá passando por problemas, não que justifique as ações dela, mas ela também tá passando ali pelas questões, né? Ela também tá tendo que lidar com questões pessoais. Pra ajudar, a Li mora no mesmo prédio em que a Clara e ela mora no andar de baixo. E no andar de baixo, no apartamento dela, tá acontecendo uma obra interminável que a Clara já não aguenta mais. E isso tem deixado ela muito irritada, muito incomodada por conta do barulho constante, que é algo que ela se incomoda também, é a questão do barulho. Mas logo a Clara e a Li vão acabar interagindo de novo, porque as duas vão participar do Natal Solidário, que é oferecido, que é organizado, aliás, pelo Sebo. E a Clara, como desculpa para não querer voltar para a cidade dela para ficar com a família dela no Natal, porque a Clara mora sozinha, ela vai acabar se voluntariando, então, para fazer parte desse Natal Solidário e ali ela vai ter muitas interações com a Li. É um livro jovem, se passa no período do Natal. Eu lembro, inclusive, quando a Fernanda lançou, foi um pouco antes do Natal, e eu lembro que eu falei, não, eu vou ler antes do Natal, e acabou passando, mas eu acabei fazendo a leitura agora. Não vejo problema nenhum em ler um livro fora de época, vamos colocar dessa forma. E é um livro jovem, é um livro muito rápido, é um livro muito gostoso. A gente tem muitas discussões sobre saúde mental, que é algo que a Fernanda trabalha em todos os livros dela. Eu já li vários dos livros da Fernanda, não li todos ainda, embora tenha todos no Kindle, eu ainda não li, mas todos os que eu li falam sobre saúde mental, falam também sobre relações familiares, relações
de amizade, relações familiares, enfim. Então, a Fernanda trabalha muito bem tudo isso. E eu acho isso muito incrível. Eu gosto muito, eu admiro muito o trabalho da Fernanda. E assim como aconteceu com os outros livros dela, o Caoticamente Clara também me conquistou e também se tornou um dos meus favoritos. A gente tem, então, as relações de amizade, como eu falei, então tem a Maia, e depois tem outras pessoas também que vão chegando no convívio da Clara. Uma dessas pessoas é o Emerson, que trabalha ali com ela no laboratório, então eles vão desenvolver uma amizade muito interessante. A própria Aline também, porque elas vão, como eu falei, trabalhar no Natal Solidário, então elas vão ter uma aproximação, e dessa aproximação, né, dessa amizade delas, elas vão acabar desenvolvendo sentimentos uma pela outra. Eu só queria ver mais do relacionamento delas. Eu entendo que o foco do livro foi a história da Clara, e eu acho que foi muito bem contada, mas como boa romântica, eu queria muito ter visto mais da relação das duas. Ainda assim, o que a gente vê é muito fofinho, elas são muito fofinhas juntas. Ali é uma pessoa que, embora não tenha momentos que a gente consiga ver o ponto de vista dela, a gente tem um crescimento da personagem também durante o livro, então isso é muito bacana. E ela não tá ali só pra ser o par romântico da Clara, né? Ela tá ali também pra ajudar, pra resgatar muitas coisas da Clara, pra mostrar outros pontos de vistas pra ela. Elas falam muito sobre literatura, porque a Clara, como eu falei, é leitora, e a Aline, ela tem um canal no YouTube, né? Então elas conversam várias vezes sobre literatura. A Clara tem opiniões muito interessantes sobre livros clássicos, principalmente. Então foi muito divertido ver isso também. E como eu falei, então, o livro se tornou um dos meus favoritos. Eu preciso voltar a ler os livros da Fernanda para poder trazer aqui para vocês, pra gente conversar mais, porque eu acho que ela é uma autora que merece muito reconhecimento e eu quero aproveitar este espaço aqui para falar mais dela com vocês. Gente, eu vou encerrar então esse vlog por aqui. Eu disse que encerraria depois que finalizasse Caoticamente Clara e finalizei, então vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou deixar aqui os apoiadores do canal. Eu vou deixar também, eu acho que eu não tinha falado sobre isso ainda, eu vou começar a deixar também aqui no vídeo um QR Code na tela, que é mais uma forma que vocês têm de contribuir financeiramente com o canal. Não tem valor mínimo, não tem assinatura, então caso vocês queiram contribuir, vocês podem fazer a contribuição de vocês independente do valor e sem assinatura mensal, né? Sem esse compromisso. O link para adquirir Caoticamente Clara também está na descrição do vídeo. Comprando pelo link você não paga nada mais por isso e ainda me ajuda com uma comissão e ajuda a espalhar ainda mais a literatura nacional. Então é isso, eu fico por aqui, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo aqui no canal. Tchau!